projeto de qualidade é o melhor investimento da sua obra. Através dele, lhe será dimensionado da melhor maneira, adequando às suas necessidades e evitando desperdício. Mas você sabe o que tem que ser feito antes de construir ou reformar? Acompanhe o programa de hoje e fique sabendo tudinho. Vamos lá? Hoje eu estou com Eduardo Barros, um arquiteto renomado da cidade, que já está aqui há mais de quase 40 anos, né, Edu? Isso. No mercado, para tirar algumas dúvidas, para fazer alguns esclarecimentos. Eduardo, obrigado. É um prazer te ter aqui. Ele está invadindo um pouquinho o seu espaço, né? Sempre bem-vindo, sabe disso. Conta um pouquinho para as pessoas que estão em casa. Quais são as maiores dificuldades? O que a pessoa precisa saber antes de construir, reformar? A pessoa já quer aquele imóvel, quer construir naquele local, está pensando em comprar um terreno. Isso. Dá aquele passo a passo. Olha só, muitas vezes a gente aqui presta uma certa consultoria, principalmente muita gente quer comprar um terreno, quer adquirir um imóvel e não tem noção do que de algumas coisas como ventilação, insolação, ou uma infraestrutura que seja boa ou adequada para o que ele quer em relação à moradia. E a gente dá acho que o profissional arquiteto ele tem toda essa capacidade, né, de colocar para o futuro usuário daquele imóvel, ou do próximo imóvel que irá construir, uma maneira de se mostrar como é que poderia ser. Muitas vezes acontece dele comprar o gato por lebre. Tá? Uhum. Ele comprar um imóvel ou um terreno, uma certa facilidade, às vezes até no preço, e que não a localização dele não é a mais interessante. Então começa a ter problema, né, de ventilação, às vezes, enfim. Eu acho que o principal é saber isso, saber que tem que ser procurado profissional que tenha a capacidade para poder tirar essas dúvidas dele, né? Enquanto como é que ele pode legalizar o imóvel, como é que pode ser feita uma planta, e daí continua o processo. Eu costumo alertar quando venham até mim para, eu quero comprar aquele terreno. Eu falei, tá, vamos lá. Você já foi em horários alternados? Isso. Em dias perfeito. Diferentes, né? Isso. Porque com insolação, no verão é uma coisa, no inverno a posição do sol está outra. Isso. Né? O terreno pode ser alagadiço se você não sabe. Saber. Acontece às vezes até, como a cidade começou a verticalizar, tem regiões que começam a ter a própria incidência da sombra em determinados imóveis. Muita gente não está fazendo sombra agora. E varia isso, né? E aí começa a ter uma coisa que não é tão legal assim. Né? E acaba o terreno ficando cada vez mais úmido. Exatamente. Né? Perfeito. Se aquele terreno não bate o sol, é mais baixo do que a rua. Isso. Né? Aqui a gente trabalha também muito em relação, até não só ao usuário final, mas também com as construtoras, né? Que muitas vezes fazem uma consultoria na viabilidade que pode ser feito naquele terreno. Quer dizer, aí já é uma coisa até um pouco mais técnica. Qual a capacidade construtiva que tem aquilo, enfim. Que também, né, no residencial saber se também. onerar Se pode ser. Às vezes ele tem um terreno que ele acha que ele não pode construir aquilo tudo e muitas vezes pode. Porque a legislação permite, né? Então, por isso que cabe ao profissional sempre ser procurado para tentar tirar esse tipo de dúvida. Só para esclarecer as pessoas que estão em casa. A cidade tem um plano diretor que é toda separada, né, dividida por zonas. Né? Então, tem zonas que você delimita. Eu posso construir aqui é a área comercial, aqui é a área residencial, aqui é mista. Então, você limita. Aqui pode tantos pavimentos. Perfeito. Então, nós profissionais somos os melhores orientadores. Nós estamos aqui de uma maneira, por isso que quando ele falou de consultoria, essa parte, eu quero comprar, eu pretendo, mas antes de construir, eu tenho que viabilizar, eu tenho que saber se aquilo vai ficar bom, se eu posso construir. Às vezes você quer fazer um restaurante em uma área residencial,
aí vai colocar seu projeto, vai dar andamento, você vai pagar, aí vai na prefeitura, não vai poder, então... Perfeito. Né? E muitas vezes até, como você falou, até o próprio uso do terreno em relação a alguma tipologia que queira ser usado, muitas vezes não é permitido, porque aquela zona não permite determinados tipos de ocupação. Né? E às vezes o cliente compra um terreno sem fazer essa consulta prévia e acaba tendo problema depois até para provar, né? Até por isso que é renovado sempre, né? O plano diretor está para ser renovado agora, porque o próprio uso vai tendo, a própria cidade vai tendo outro tipo de uso, e a cidade está expandindo, isso, né? Então vai mudando as pessoas, cultura também está mudando. Perfeito, cada vez mais. Né? Os profissionais estão se reciclando, até vocês antigos ensinam a gente mais novos. Tenta, né, passar um pouco da nossa experiência para todo mundo que está chegando. Hoje nós temos 3 faculdades de arquitetura na cidade. Temos uma demanda cada vez maior de profissionais na área e a gente tenta passar um pouco da experiência e também alertar quanto a determinadas maneiras, né, de conduzir a profissão. O perfil da cidade já está mudando. Com certeza. Né? E ainda tem aquelas, lógico, passos lentos, mas eu acredito que em pouco tempo as coisas vão mudar. Né? Eu vejo assim, como você falou, eu estou há quase 40 anos no mercado, eu já projetei para mais de uma geração. Tá? Então, a própria maneira de se viver, de se trabalhar, principalmente na área residencial, já é muito diferente do que a gente fazia há 10 anos atrás. Hoje já mudou completamente. Tem coisas que são... o próprio modus vivendi mudou. Né? Antes você tinha uma coisa que a olhos vistos é a própria dimensão dos apartamentos, das casas, né? A plasticidade que você tem hoje. Né? Antigamente se falava... Eu lembro quando nós... Primeiramente, queríamos colocar um apartamento com a cozinha integrada à sala, né? Tipo cozinha americana. O pessoal falava que era um absurdo jamais fazer isso. Hoje, quase que você não consegue viabilizar um projeto se não tiver isso. As áreas gourmets também, isso, as áreas gourmets, varandas lá com churrasqueiras, com tudo. Antes não se pensava em nada disso. Vitória é tão perto, né? Mas verdade. Os prédios, a arquitetura de lá, como que é diferente, com certeza, né? Ainda já tem aquele movimento, eles já brincam mais com cheios e vazios. Exato. Né? Existe uma legislação, talvez que proporcione outras coisas que aqui não proporciona, tá certo, em termos de coisa. E eu acho também que é o próprio mercado empresarial da construção que é diferente lá, tá? Aqui nós estamos ainda, na verdade, não é em termos de tempo, talvez seja quase a mesma coisa de Vitória e Campos. Aquilo eu acho que foi muito mais rápido. Capital, tem outra coisa aqui, né? Tem porto, tem pessoas completamente diferentes. Eu acho que aqui está começando a acontecer agora essa miscigenação social, né? Vamos dizer assim, que tem gente vindo de fora com outra cabeça, com outra coisa, que começa a mexer na... Eu acho que é uma vantagem, porque cria esse questionamento da gente profissional, está sempre aguçado, porque nós, na verdade, temos vontade de mudar, de fazer algo novo. Mas, às vezes, para o empreendedor, para a pessoa que está construindo, às vezes um prédio, ele te limita. Eu vou fazer isso, vou perder área. Mas eu perco a área, eu perco... Exatamente. Né? Então, essa mostragem de outras coisas de fora que a gente tenta trazer ou colocar no mercado, muitas vezes é difícil, porque existe essa mentalidade ainda, de você estar querendo fazer alguma coisa e acha que aquilo não é para aqui, teria que ser uma outra, você está fazendo uma coisa diferente, será que isso cola? No meio empresarial tem muito isso, né? Será que isso vai dar certo se fizer assim? Nós fazemos projetos personalizados, né? Isso. Então, é diferente. É difícil até a gente falar da posição de uma outra pessoa, né? Porque o nosso ramo é o quê? É interpretar seu sonho. Se você está com aquele pensamento, eu quero construir, a gente vai a fundo, vai lá, pesquisa como que é a sua vida, como que deve ser. Então é aquele projeto que você vai entrar pronto. Aqui é minha casa, né? Aqui é meu escritório, tudo do jeito que eu sonhei. Eu trabalho muito com o interior.
Então eu vejo nitidamente quando a pessoa fala assim, ai Flávia, a casa, minha loja, tá tudo do jeito que eu pensei, parece que fui eu que fiz. Eu falei, tá, mas só... Você soube interpretar, né, o desejo dela. A gente é um pouco psicólogo, tem que ser, senão você não consegue trabalhar, né? Muitas vezes. E não só na parte, até na parte mais empresarial, vamos dizer, você tem que ter um pouco da coisa de saber qual o mercado que você está entrando, para determinado local e tudo mais. Na residência, mais ainda, porque você entra na intimidade da família, né? Não só com os provedores ali, mas os filhos, enfim. Eu já tive coisa que tive quase que conversar com o gato da família para saber o que ele queria na casa, né? Onde é que ele ia. Mas é super interessante isso. Então, por isso que eu acho que você comprar um projeto já pronto é igual você comprar uma geladeira, alguma coisa assim, né? Porque a geladeira você está olhando ela ali, sabendo o que vai colocar. Agora, um projeto, muita gente não sabe nem o que é aquilo. Olha um papel, não tem ideia do que está. E hoje o marketing digital é uma coisa muito, assim, está cada dia mais avançando nisso aí, né? Hoje as imagens estão aí para tudo, né? Você consegue hoje, através da Unreal, andar naquele projeto, né? Colocar aquele óculos, você 3D, roda, né? Abre porta e faz tudo como se estivesse dentro daquela uma realidade realmente virtual. Só que isso não é a realidade mesmo, né? Muito mais ainda quando são coisas que são impressas, que estão lá. A pessoa não tem noção daquilo, como é que vai ficar, né? Às vezes a gente vê até alguns empreendimentos que, eu acho até uma covardia, né? Colocar um módulo, às vezes a pessoa abre aquele projeto, acha que dá aquela cama king. Isso. A cama, quando a gente projeta, tá, né? A maioria das vezes, na área comercial e tudo, então são blocos prontos. Isso. Né? Já tem um layout já tem um layout certinho. Você vai falar, não, a cama é a cama padrão. Né? Por isso cama de casal. Aí a pessoa vai e pede uma king. Aí fala assim, Flávia, mas a porta... No layout está aqui, ó, no projeto que eu comprei, dá uma cama grande, mas não é a cama grande, né? Por isso que é importante essa conversa com o cliente antes de projetar, né? Porque às vezes você não sabe o que ele quer. Aí a pessoa fala assim, eu comprei, mas não era isso que eu queria. Porque são detalhes, né? Porque a gente vê o dimensionamento vai de acordo com a pessoa. Perfeito. Quantos armários você quer, né? O que você quer colocar dentro daquele quarto? A imagem, ela mostra muita coisa que realmente não é da realidade. Aquilo às vezes se distorce. Você abre, como tem, né? As próprias revistas de decoração, de arquitetura, você vai olhar, olha assim, aquilo está imenso. Mas, até projetos famosos que a gente conhece, né? E quando você vai conhecer o projeto, você fala, para aí, não é tanto, era só isso? Será que era só isso? Mas realmente acontece isso, é um marketing de venda, né, de colocar a imagem como uma coisa que deslumbre, né, que a pessoa acha aquilo, uma produção toda certinha, tudo. E aí a pessoa fica encantada com isso. Eu lembro um projeto que eu fui ver no Rio, numa construtora que a gente estava fazendo um estudo para ir da roça, e que era um apartamento minúsculo. Tá? E eu vi a planta, era realmente minúsculo. Mas eles fizeram um stand com um apartamento montado exatamente do tamanho. O famoso apartamento modelo. Isso, né? Apartamento modelo. Então você entrava no apartamento modelo, era espelho para tudo quanto é canto. Quer dizer, tinha uns recursos como tem para você ampliar determinadas coisas. Muito móvel transparente, hoje tem aquelas cadeiras. Né? Tem toda uma técnica atrás disso aí, de venda. Né? E o cara, mas muitas vezes a pessoa que compra, não vai utilizar aquilo ali, vai colocar e vai trazer lá o sofá da avó, não sei de onde. É igual o desfile, né? Desfile a gente vê lindo aquele desfile, mas você usaria? Exatamente. Né? Aquele apartamento todo de porta de correr, né? É verdade. Que é um recurso que é muito usado. Exato, você tem que ampliar a coisa, né? Ficar mais fácil você locomover e tudo mais. Aí a pessoa não vê, meu Deus, se eu colocar isso vai custar quanto mais? Né? E aí começa a mudar a coisa. Aí é uma realidade, né? É igual aquela reforma que você faz e o cara depois sai mudando tudo. Né? Aquilo sai mudando tudo e ficaria, se bobear, fica mais caro do que se fizesse uma casa nova, completamente nova. Eu acho até interessante você ter tocado nesse assunto, porque nós, profissionais, temos responsabilidade perante aquela obra. Então, como a gente estava conversando,
já que você construiu, você teve o trabalho de procurar um profissional que você se identifique e tal, para construir a sua casa, ou fazer aquela reforma, ou, né, o seu espaço. Aí, no meio da obra, você resolve mudar. Mudou, mas sem consultar o seu arquiteto, né? O que acontece? Quando ele vai fazer o habite, né, vai fazer a homologação da sua obra, o que acontece? O fiscal vai lá e vai ver que não está compatível. Então, você vai ter um trabalho, você vai ter que responder, vai ser meio complicadinho para você resolver, né? Levando um pouco mais esse assunto, é importante a gente, como profissional, passar para o cliente as etapas que ele tem que cumprir dentro de um processo de construção. 4 anos atrás, a gente fez uma interface com um escritório na Espanha, de um arquiteto lá que estava querendo projetar um hospital aqui, a gente estava ligado nisso aí. E nós tivemos em Barcelona um escritório acompanhando algumas obras dele, né? E eu fiquei muito intrigado com a ousadia estrutural. E eu perguntei a ele, como é que faz, como é que é essa história aqui Ele falou, não, aqui a maioria dos arquitetos são calculistas. Tá? E quando não é autodidata, eles fazem um curso de especialização no cálculo. Coisa boa. Né? Então tem, e volto a falar, a Espanha está anos luz na nossa frente. Né? Existe um colégio de arquitetos lá que rege a profissão de uma forma muito bacana, né? Muito, assim, bem regrada, não deixa acontecer essas coisas, né? De vender arquitetura em cacho. Okay? Aí me diz, essas maquetes você trouxe alguma de lá também? Não. Essa eu trouxe lá, mais nos Estados Unidos. Depois eu mostro para vocês alguns brinquedinhos que ele coleciona, né? As maquetes que inspiram. Né? É verdade. A gente tem que ter inspiração. A gente tem que ter fonte de inspiração. Tem que ter. Eu sou um aficionado em pesquisa, né? Eu gosto muito de estar pesquisando sempre. E existe, mais uma vez, no mercado, uma coisa imensa aí para a gente ver. Né? Adorei o papo. Espero que vocês de casa também tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, quiser uma pergunta especial, né? Ok. Coloque aqui no nosso Face a dúvida, a gente encaminha. A gente está aqui justamente para te atender, para tirar as dúvidas e fazer sempre o melhor, né? O melhor da arquitetura. Nós somos apaixonados pela nossa profissão e queremos sempre dar o de melhor para vocês. Tá bom? Obrigada.